بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sem dúvida que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada, além de Allah, o único sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Ó fiéis, temei a Allah, tal como ele deve ser temido, e não morrais senão como muçulmanos. Ó humanos, temei o vosso Senhor, aquele que vos criou de um só ser, do qual criou a sua esposa e de ambos fez descender inumeráveis homens e mulheres. Temei a Allah, em nome do qual exigeis os vossos direitos mútuos e reverenciais, os laços de parentesco, pois Allah vos observa. Ó fiéis, temei a Allah e falai de maneira apropriada, a fim que Ele amelhore as vossas ações e vos perdoe os vossos pecados. E quem obedecer a Allah e ao seu mensageiro, obtém sem dúvida uma grande vitória. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 14 do mês de Rajab de 1441, que equivale ao dia 9 de março de 2020, continuamos a nossa aula, a tradução do livro do Sheikh Abdussalam bin Barjis, rahimahullah ta'ala, السنة والبدعة وأثرهما في الأمة. A sunna e a bid'ah, e a inovação e os seus efeitos na comunidade. O Sheikh diz, na continuação da aula anterior, que foi uma aula sobre o facto de entrar no Islão de maneira total. E que o Islão é a Sunna e que a Sunna é o Islão. Depois do que foi mencionado, o Sheikh diz que a pessoa diz, então, ao seguir a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a pessoa segue o melhor e o mais completo dos seres humanos, a melhor das criaturas, o modelo, o exemplo perfeito
que é o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Então o Sheikh nos diz aqui que o facto de seguirmos a sunna do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, estamos a tirar um grande benefício, que é que estamos a tomar como exemplo o melhor de todos os seres humanos, o melhor de todas as criaturas, o exemplo perfeito. E o Sheikh menciona uma evidência sobre o que está a dizer, uma evidência que está no livro de Allah subhanahu wa ta'ala, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, que diz: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Este versículo está na Surat Al-Ahzab, na Surat Al-Ahzab, versículo número 21. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo: realmente tendes no mensageiro de Allah um excelente exemplo para aqueles que têm esperança em Allah e no dia do juízo final. Realmente tendes no mensageiro de Allah um excelente exemplo. Allah subhanahu wa ta'ala nos informa que temos no mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam um excelente exemplo, e que é ele que devemos seguir, e que ele é o nosso modelo. E isto a fim que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça misericórdia no dia do juízo final. O Sheikh continua dizendo, rahimahullahu ta'ala, e no seguimento da sunnah, há o facto que a pessoa o toma como exemplo, que toma o profeta sallallahu alaihi wasallam como exemplo. E isto é uma demonstração de obediência ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. E sem dúvida que aquele que lhe obedece aquele que obedece ao profeta sallallahu alaihi wasallam será salvo, e aquele que lhe desobedece estará perdido. O Sheikh nos diz que no seguimento da sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam há um benefício enorme, que é que aquele que lhe obedece, que aquele que o segue, será salvo, e aquele que lhe desobedece estará perdido. E o Sheikh rahimahullahu ta'ala menciona a evidência, a prova do que está a dizer, num hadith que foi relatado pelo Imam al-Bukhari e narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Então, Abu Huraira radiyallahu anhu
diz que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: toda a minha comunidade entrará no paraíso, exceto aquele que recusará. Então disseram, quer dizer, os sahaba, os seus companheiros, radiyallahu anhum, que estavam presentes, se exclamaram, disseram: ó mensageiro de Allah, e quem recusará? Então, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, respondeu: aquele que me obedece entrará no paraíso. Aquele que me obedece entrará no paraíso. E aquele que me desobedece terá, sem dúvida, recusado. Neste hadith, vemos claramente que para entrar no paraíso há uma condição, que é a obediência ao mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam. E que aquele que terá recusado de entrar no paraíso será aquele que desobedeceu ao mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Depois o Sheikh continua dizendo que o facto de dar uma grande importância à sunnah e de a praticar de maneira geral tem outro grande benefício, além daquele mencionado anteriormente, que é o facto de construir o Islão sobre uma base correta. Quer dizer, o Sheikh nos diz que, além de este benefício, que é o facto de que a pessoa que obedece ao profeta sallallahu alaihi wasallam entrará no paraíso, há um benefício muito grande também que tiramos do facto de seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam, que é que vamos construir o nosso Islão. Cada indivíduo que segue o profeta sallallahu alaihi wasallam vai construir o seu Islão, a sua religião, sobre uma base correta. Pois vai agir consoante a sunnah do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Tal pessoa constrói o seu Islão, a sua religião, sobre uma base sólida, sobre uma base correta. E esta base é o Islão autêntico, o Islão correto, o único aceito por Allah, que é aquele que foi revelado ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então, o facto de o seguir, a pessoa estará a praticar o Islão autêntico, aquele que foi revelado por Allah subhanahu wa ta'ala e que é o único que será aceite e que é aceite por Allah tabaraka wa ta'ala. O Sheikh continua dizendo que a religião islâmica, o Islão, se baseia sobre duas bases. Sobre duas condições. Estas bases são duas condições fundamentais. A primeira destas bases, e podemos dizer também que é uma condição, é a sinceridade para Allah subhanahu wa ta'ala em todos os nossos actos. A sinceridade para Allah subhanahu wa ta'ala.
A segunda condição, a segunda base, é o seguimento do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Cada acto que fazemos tem de ser feito consoante a sunnah do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. E estas duas bases, encontramos estas duas bases, e aqui sou eu que digo, estas duas bases são exatamente o testemunho de fé, as-shahadatan. O testemunho de fé engloba a sinceridade para Allah subhanahu wa ta'ala e também o seguimento do seu mensageiro sallallahu alayhi wa sallam. Quer dizer que só adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala e não lhe damos parceiros, e lhe dirigimos um culto exclusivo. E na segunda parte do testemunho de fé é o testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o único que merece ser seguido de maneira completa é o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Então, na primeira base, que é a sinceridade, encontramos os actos ocultos, escondidos, os actos do coração. E como vimos em aulas anteriores, a sinceridade, al-ikhlas, é um acto oculto, escondido, presente no coração da pessoa. E a segunda base, a segunda condição, é uma condição que está ligada aos membros do corpo. Está ligada àquilo que é visível, àquilo que é aparente. Então temos aqui os actos do coração, e que é uma crença, e temos também os actos dos membros do corpo. O Sheikh continua dizendo que, então, partindo destas duas bases, destas duas condições, cada pessoa que quer agir, que quer fazer qualquer acto de adoração, tem de tomar muita atenção. Tem de fazer muita atenção a estas duas bases, a estas duas condições, se julgando a si próprio da seguinte forma: a pessoa que quer agir, que quer fazer uma obra, um acto, uma adoração, a pessoa tem de se julgar a si própria da forma seguinte: se questionando a si próprio, dizendo: será que sou sincero para Allah tabaraka wa ta'ala neste acto que quero fazer? Será que o quero fazer unicamente para agradar a Allah? Se a resposta for sim, for positiva, e que a pessoa procura unicamente o rosto de Allah subhanahu wa ta'ala e que o quer agradar a ele unicamente, então a primeira condição, a primeira base, estará presente neste acto. E o Sheikh diz que não será suficiente. O facto que a primeira condição, que é a sinceridade, al-ikhlas, esteja presente, não será suficiente para
ser aceite. Não será suficiente para que este acto, para que esta adoração seja aceite e para que agrade a Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mas, para que este acto seja aceite e para que a pessoa alcance o agrado de Allah Tabaraka wa Ta'ala e que possa entrar no paraíso e ser afastado do inferno, a pessoa tem de se julgar sobre a segunda condição também, sobre a segunda base, obrigatoriamente, que é de se julgar a si próprio e de se questionar a si próprio dizendo: será que o meu acto vai ser feito consoante a sunnah do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Será que o vou fazer da mesma forma que ele fez? Esta é a segunda condição. Então, se a resposta for positiva também, se o acto estiver de acordo com a sunnah do profeta sallallahu alayhi wa sallam, então isto é uma prova que tal acto será aceite e que é uma obra piedosa e que será elevada até Allah subhanahu wa ta'ala. Mas se esta obra, se este acto não estiver de acordo com o seguimento da sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, então não será aceite e, pelo contrário, será rejeitada sobre o seu autor, mesmo se for feita com uma grande sinceridade. Este é um ponto muito importante. É um ponto de uma grande importância e são bases que cada muçulmano tem de conhecer. Que é que o facto de ser sincero nos nossos actos não é suficiente para que os nossos actos sejam aceitos. Mesmo se a pessoa for muito sincera naquilo que faz, se o seu acto não for feito como consoante a sunnah do profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, o seu acto, a sua adoração não será aceita. Pelo contrário, será rejeitada. Allah subhanahu wa ta'ala rejeitará esse acto que foi feito sinceramente para ele. Porquê? Porque não foi feito consoante a sunnah do seu mensageiro sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Este ponto é muito, muito importante e vemos na comunidade, com muita tristeza, pessoas que não conhecem estas duas bases tão importantes e que se esforçam a fazer actos de adoração e que, no final, esses actos serão rejeitados e não serão aceitos. E, pelo contrário, a pessoa poderá ser castigada por ter feito uma coisa contrária ao Islão, que é um dos maiores pecados, que é al-bid'ah, a inovação, que é o facto de acrescentar ao Islão aquilo que não faz parte. Aquilo que não faz parte dele. Então, este assunto, al-bid'ah, as inovações, é um assunto muito, muito importante e muito grave ao mesmo tempo. Então, cada um de nós tem de o conhecer. O Sheikh continua e, para terminar, esta questão diz que é uma questão que foi decidida e estabelecida pela legislação. Quer dizer, o facto que
é uma obrigação de seguir o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, é um assunto, é uma questão que foi decidida e estabelecida pela legislação. Foi Allah subhanahu wa ta'ala que decidiu. E isto em vários textos sagrados, no livro de Allah subhanahu wa ta'ala, mas também na sunna autêntica do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam. E também é o consenso dos sábios da sunna, que estão todos de acordo sobre este ponto. E nunca houve qualquer desacordo ou divergência entre os sábios sobre este ponto, que é que se os actos, as obras não forem realizadas consoante a sunna, não serão aceitos. O Sheikh, rahimahullah ta'ala, nos diz aqui que os sábios da sunna estão todos de acordo. Todos. Não existe qualquer divergência entre eles sobre o facto que, se um acto for feito, que for realizado de maneira contrária à sunna, em contradição à sunna, este acto não será aceito. Estão todos de acordo, os sábios da sunna, sobre este ponto, e como foi mencionado no livro de Allah subhanahu wa ta'ala e na sunna do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ficamos por aqui e continuaremos a tradução na próxima aula, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.